O Senhor colocou uma mensagem para compartilhar com você hoje. Se eu puder dar um tema a essa ministração, seria o seguinte: volte a sonhar, volte a profetizar. Lá em Ezequiel, no capítulo 37, do verso 1 ao 13, diz o seguinte: A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, ou em algumas versões, sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, profetizei conforme a ordem recebida. Então, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são todos os israelitas. Eles dizem: Os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Nesse contexto, nós percebemos que o povo de Deus estava cativo na Babilônia. O povo se encontrava diante de uma realidade totalmente desesperançosa e ele se sentiu abandonado por Deus. Sabe quando você vê assim seus sonhos, projetos e você não vê nenhuma perspectiva disso acontecer? Você está diante de uma realidade completamente diante de uma realidade de morte. É assim que Deus levantou o profeta Ezequiel. O Senhor levou Ezequiel a um vale de ossos secos, mas não só secos, eram ossos sequíssimos, e eram muitos ossos. E o Senhor, como a gente pode ver aqui na leitura, ele fala assim: esse é o meu povo. O meu povo se encontra dessa forma, o meu povo se encontra desesperançoso, o meu povo acredita que eu abandonei eles. E eu farei algo novo. E é tão lindo porque o Senhor levanta o profeta para profetizar diante daquela realidade. Sabe quando nós estamos diante de uma realidade que é um completo vale de morte? Algumas áreas da nossa vida, muitas vezes, nós olhamos e nós falamos assim: Senhor, isso aqui não tem mais o que fazer. Muitas vezes é a nossa área financeira, ou a área ministerial, a familiar. Algumas áreas da nossa vida que nós olhamos e falamos assim: Senhor, realmente só uma intervenção do Senhor. E é tão interessante, gente, porque o Senhor fala assim: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E Ezequiel diz o seguinte: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Sabe aquelas áreas da nossa vida em que literalmente nós falamos assim: Senhor, só o Senhor pode fazer algo diante disso? Só o Senhor pode mudar essa realidade? E é tão lindo, gente, porque o Senhor fala sobre ossos, porque o Senhor remete a um corpo e à vida. O que é um corpo sem o espírito? O que é um corpo, um monte de ossos que não tem vida? Não é nada. Então o Senhor fala nesses versículos aqui sobre uma restauração, sobre trazer a vida, sobre tornar a viver aquilo que hoje está morto. E é isso que o Senhor quer nos falar nesse dia. Volte a sonhar, volte a profetizar. E é tão lindo porque o Senhor poderia ter falado, ter gerado vida. Quando a gente vê em Gênesis, o Espírito de Deus disse: haja e ouve. Poderia o Senhor tornar a viver tudo aquilo ali? Poderia.
Mas o Senhor levantou um homem, um profeta, para falar: Ezequiel, profetiza. Ezequiel profetiza. E é tão lindo porque, imagine, Ezequiel vê um vale, aquilo era uma visão espiritual, e Ezequiel vê nessa visão espiritual um vale de ossos que, humanamente falando, jamais poderiam voltar a viver. Humanamente falando, vários ossos só são ossos. Mas debaixo de uma palavra do Senhor, eles podem tornar a viver, eles podem tornar a trazer vida. E é isso que o Senhor quer nos falar hoje. O que nós temos profetizado diante de áreas que estão mortas na nossa vida. O que nós temos declarado sobre áreas da nossa vida que estão mortas. E o Senhor falou assim: Ezequiel profetiza. E assim Ezequiel fez. Ezequiel obedeceu cada uma das ordens de Deus, mas aquilo que saía da boca de Ezequiel tinha poder, tinha vida. E a palavra de Deus vai nos falar lá em Provérbios, no capítulo 18, no verso 21, o seguinte: a língua tem poder de vida e de morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Quando nós estamos diante de uma realidade de um vale de ossos sequíssimos e algumas áreas da nossa vida, porventura, podem vir a estar diante de uma realidade dessa. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Essa não é a vontade de Deus para o seu povo. Sabe, muitas vezes nós somos tão prósperos e tão abundantes em algumas áreas da nossa vida e outras são completamente como um vale de ossos secos. E nós não podemos, meus irmãos, aceitarmos uma realidade contrária daquilo que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Jesus veio trazer essa nova realidade para nós. Então, se há uma área da tua vida que se encontra como um completo vale de ossos secos, que se encontra completamente diante de uma realidade que parece não haver mais uma luz no final do túnel, o Senhor está te falando hoje, essa não é a realidade que eu quero para a tua vida. A gente até passa, meus irmãos, por alguns desertos, por algumas realidades que parece que nós estamos ali diante de um completo vale de ossos secos, né? De uma realidade de morte. Mas é um lugar somente de passagem, não é um lugar que é a vontade do Senhor que nós permaneçamos, que nós nos estabelecemos ali. Não é a vontade de Deus. E o que nós fazemos, Carol, diante dessa realidade? Nós profetizamos vida. A palavra de Deus tem vida, a palavra de Deus tem poder. A língua, aquilo que sai da nossa boca, tem o poder de gerar vida ou morte diante de uma realidade. O que você tem profetizado diante dessa realidade da sua vida? O que você tem profetizado sobre a sua casa, sobre o seu trabalho? O que tem saído dos teus lábios? Tem gerado vida ou tem gerado morte? Aquilo que você tem gerado traz vida ou traz morte? Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a reflexão que o Senhor traz para nós. E essa nova realidade que o Senhor espera, esse novo comportamento a partir de agora, vai nos trazer uma nova realidade para esse ano que está começando. A palavra de Deus vai falar que lá em 1 João, no capítulo 5, do verso 14 e 15, são versículos que eu amo. São versículos que eu aprendi muito numa matéria do Rema que chama Ministério Prático. Um dos pastores que ministrou essa matéria ministrava todos os dias sobre esse versículo. É um versículo que acompanha a trajetória dele e passou a acompanhar a minha também. E esses versículos dizem o seguinte: essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Eu não sei se você está diante de uma realidade contrária, se você está diante de uma realidade de morte em alguma área da sua vida, familiar, ministerial, financeira, profissional. Mas a palavra do Senhor para você nesse dia é: profetize a esse vale de ossos secos. Como eu faço isso, Carol? Você declara a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é real, ela é transformadora. Muitas vezes eu estive diante de pessoas que falavam assim: ah, mas é só brincadeira, eu posso falar o que eu quiser. Mas tudo aquilo que sai dos nossos lábios tem o poder de mudar a nossa realidade e a realidade das pessoas ao nosso redor. Tudo aquilo que sai dos nossos lábios não sai de qualquer forma, sai com poder. E o Senhor está te dizendo: profetiza a esse vale de ossos secos. Eu vivi uma realidade de um completo vale de ossos secos na minha área sentimental.
Eu passei alguns anos esperando no Senhor e eu via todo mundo casar, gente. Eu via todo mundo casar e as pessoas encontravam um grande homem de Deus e eu dizia, meu Deus, o meu não vai chegar nunca. Eu cria, gente, eu tinha uma palavra, o Senhor já havia liberado sobre a minha vida, de que um homem segundo o coração dele, o Senhor traria, né? O Senhor me apresentaria, essa pessoa chegaria, esse grande homem de Deus chegaria, mas eu passei alguns bons anos diante de um vale de ossos secos. Eu sempre fui muito abundante em algumas áreas da minha vida, muito próspera em algumas áreas da minha vida, e essa área da minha vida era uma área da minha vida que era muito fragilizada. E o que é que por muito tempo eu fiz? Eu coloquei de lado essa área da minha vida. Eu disse, já que isso aqui não tá tão legal, vai ficar aqui, nesse cantinho aqui. Fica aqui, tá? E eu vou viver essas outras áreas, eu vou declarar sobre essas outras áreas que já estão vivas. E um belo dia eu tava no meu banheiro e eu olhei para o espelho, assim, lembro como hoje. Eu olhei para o espelho e me vi. E eu ouvi o Espírito Santo falar comigo assim, volte a sonhar. E naquele momento eu fiquei tão constrangida e eu disse, Senhor, quando foi que eu perdi essa minha essência de sonhadora? Eu sempre fui muito sonhadora, né? De imaginar como seria a minha vida, de passar, assim, algum tempo imaginando, né? Sonhando mesmo, assim, né? Imaginando na minha mente como é que seriam tais coisas da minha vida. E essa área da minha vida em específico, uma área fragilizada, porque nós sempre temos uma área em que nós somos mais fragilizados. Geralmente é a área que o inimigo mais nos ataca, que mais nos fala que nós não vamos conseguir, que não vai acontecer, mas também é a área que Deus mais nos levanta, é a área que Deus mais opera, é a área que mais Deus transforma, restaura. E muitas vezes nós pegamos essa área e nós falamos assim, fica aqui num cantinho, tá? Porque geralmente nos machuca, porque geralmente fala assim, Senhor, não tá legal. Deixa aqui no cantinho. E a gente vai gerando outras áreas em oração, vai gerando outras áreas ali declarando a palavra. E eu vivi isso, gente, de estar num completo vale de ossos secos, porque eu não tinha nenhuma perspectiva de quando isso aconteceria. E muitas vezes, com o passar do tempo, nós vamos nos acostumando com uma realidade que não é a vontade de Deus para nós. Nós vamos nos acostumando a viver em um vale de ossos secos quando o Senhor está dizendo, essa não é a minha vontade para a sua vida. E o Senhor, quando me falou naquele dia, volte a sonhar, eu disse, Senhor, mas como assim? E eu comecei, gente, a voltar a sonhar como seria o meu casamento, como seria a minha casa. Comecei a declarar como seria o homem que eu sonhava em conhecer, o homem que o meu coração, né, desejava ter como um companheiro. E eu lembro que em maio, em maio de 2025, o Senhor levantou uma pessoa para falar comigo e esse um homem de Deus da minha igreja, ele disse assim, o Espírito Santo manda te dizer que você precisa orar como você quer. E eu disse, como você quer? Ele disse assim, é um homem de Deus, mas como é que você quer? E eu entendi que o Senhor esperava de mim uma oração específica. O Senhor esperava dos meus lábios que eu profetizasse, que eu declarasse, que eu chamasse à existência aquilo que já era uma realidade, aquilo que o Senhor já tinha falado para mim. Porque as promessas de Deus, elas não serão, elas já é uma realidade para a tua vida. O que nós precisamos fazer, Carol, chamar à existência, declarar a palavra, nos agarrar, crer, ainda que pareça que tenha um vale de ossos secos, é um vale de ossos secos passageiro, porque a vontade de Deus é que esse completo vale de ossos secos, ele venha à vida. E nesse tempo, nesse início de ano, o Senhor está te dizendo, se você parou de sonhar com projetos, com propósitos específicos de Deus para a tua vida, o Senhor está te dizendo, volta a sonhar, volta a imaginar, porque tudo aquilo que a nossa mente imagina, nós conseguimos crer, declarar, profetizar sobre aquilo. Se nós olhamos com a nossa realidade meramente natural, se nós olhamos com os nossos olhos naturais, nós vamos ver um completo vale de ossos secos, mas se nós olhamos com os olhos espirituais pela fé, nós passamos a declarar aquilo que Deus disse que já é. Nós passamos a declarar aquilo que o Senhor já estabeleceu para nós e não aquilo que os nossos olhos meramente podem ver. Volte a sonhar, volte a imaginar, volte a se preparar para esse momento e profetize de acordo com a palavra de Deus. Profetize aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Porque áreas de sequidão,
Não é a vontade de Deus para nós. Vivermos em sequidão, seja em qualquer área que for, não é a vontade de Deus para os seus filhos. E o Senhor, nesse início de ano, está te dizendo assim: tem algo novo para você em 2026. Tem algo novo que eu vou fazer na tua vida, mas eu preciso que, primeiramente, você creia e que você profetize de acordo com a minha palavra, que os teus lábios profetizem vida, que os teus lábios profetizem aquilo que a palavra é, que os teus lábios profetizem a realidade que eu já estabeleci para a tua vida, em nome de Jesus. Seja abençoado, profetize sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, profetize vida nesse ano e você verá e glorificará o nome do Senhor, porque Deus vai fazer algo novo na tua vida, em nome de Jesus.